Bom, então como nós vimos na primeira fala minha, eu vou estar falando sobre esse elemento aqui, o que é o carbono, e nós vamos falar um pouco sobre a diversidade molecular e da vida. A disciplina é História da Biologia, eu sou Paulo, é tópico 2, esse é o título dos próximos itens, tá? Então vamos lá. Esse aqui é uma molécula de carbono, um átomo de carbono, tá? Que é formado por quatro ligações com outros átomos, ou grupos de átomos, que vai possibilitar uma vasta gama de moléculas. Tá? Então, o que escrevemos aqui, e essa é a figura 4.1, seria que os organismos vivos, como plantas, o macaco dourado de nariz arrebitado, tá? São formados por substâncias químicas compostas principalmente pelo carbono. Tá? O carbono ele vai entrar na biosfera por meio da ação das plantas e outros organismos fotossintetizantes. As plantas utilizam a energia solar para transformar o CO2 atmosférico em moléculas de vida, tá? Que são transferidas para animais que se alimentam dessas plantas. Tá? Então, esse experimento que a gente vai ver agora, nós vimos no tópico anterior, que é o quê? Moléculas orgânicas podem ser formadas sob condições que supostamente simulem as condições iniciais da Terra. Isso nós vimos num filminho passado, e que aqui fala o seguinte: em 53, Miller elaborou um sistema fechado para simular as condições iniciais que supostamente existiriam na Terra. Tá? Então, ele fez o que? Ele pegou um frasco contendo água que simulou o oceano primitivo. A água foi aquecida até começar a se evaporar e ser transferida para um segundo frasco em posição mais alta, que continha a atmosfera, uma mistura de gases. Faíscas foram descarregadas na atmosfera sintética para mimetizar relâmpagos. Então nós vimos essa sequência aqui no filminho anterior. Então nós temos o quê? Uma representação do oceano, tá? Com água, ok? E aqui nós vamos ter mistura de água com água no frasco do oceano sendo aquecida, tá? O vapor entrou no frasco, aqui o vapor d'água, tá? A atmosfera tinha uma mistura de gás hidrogênio com gás metano, amônia e vapor d'água. Então faíscas foram lançadas imitando a um relâmpago. Então isso aqui é a ideia da atmosfera, que são os eletrodos que vão emitir raios. Aqui nós vamos ter um condensador, tá? Onde nós temos a saída de água quente, entrada de água fria para formar a chuva, tá? Ok? E aqui nós vamos ter, à medida que o material percorre o ciclo do aparato, Miller coletava periodicamente amostras para análise. Tá? Esse condensador esfria a atmosfera formando a chuva. Tá? Então, o resultado desse experimento mostrou que Miller identificou uma variedade de moléculas orgânicas comuns nos organismos. Isso inclui compostos simples, como o formaldeído, que é o CH2O, e o cianeto de hidrogênio, que é o HCN, e moléculas mais complexas, que vão ser aminoácidos, cadeias de carbono, hidrogênio, conhecido como hidrocarbonetos. Como conclusão, nós vamos ter que moléculas orgânicas, um passo inicial na origem da vida, pode ter sido sintetizada a partir de matérias abióticas na Terra, matéria sem vida, tá? Na Terra primitiva. Embora novas evidências indiquem que a atmosfera na Terra primitiva vão diferir da atmosfera utilizada por Miller nesse experimento. Tá? Essa atmosfera aqui, algumas pessoas argumentam que era diferente. Tá? Experimentos mais recentes, utilizando uma lista revisada de compostos químicos, também deram origem a moléculas orgânicas. Tá? Então aqui nós vamos ver alguns elementos que nós temos como principal ponto é o carbono, nesse caso aqui o metano, tá? Aqui o etano e aqui o eteno. 3 moléculas orgânicas simples. A diversidade molecular se origina, portanto, da variação desses esqueletos de carbono. Então, cadeias de carbono formam o esqueleto da maioria das moléculas orgânicas. Os esqueletos variam em comprimento e podem ser
lineares, ramificados ou organizados em anéis fechados. Alguns esqueletos carbônicos apresentam ligação dupla, que variam em número e em localização. Essa variação desses esqueletos carbônicos é uma fonte importante da complexidade, no caso molecular, e da diversidade que caracterizam como a matéria viva. Além disso, esses átomos de outros elementos podem estar ligados a um esqueleto carbônico nos locais disponíveis. Então, por exemplo, esse aqui é o esqueleto carbônico, tá? Eles vão variar em sua extensão, um comprimento mais curto, um comprimento mais longo no hectano, no propano. Nós vamos ver ramificações no bulfano, tá? No 2-metilpropano, ramificações, além de ligações duplas, tá? E além do que nós vamos ver anéis também, tá? Em formato de anel. Aqui são todos carbonos anelados. Os hidrocarbonetos. Todas as moléculas mostradas nas figuras anteriores são hidrocarbonetos, moléculas orgânicas compostas apenas por carbono e hidrogênio. Átomos de hidrogênio estão ligados a átomos desse esqueleto carbônico sempre que esses elétrons estiverem disponíveis para formar ligações covalentes. Portanto, o hidrocarboneto são principais componentes do petróleo, que também é um combustível fóssil, como nós vimos no primeiro texto ouvido e lido, pois consiste principalmente em restos parcialmente decompostos de organismos que vivem milhões de anos atrás. Tá? Uma célula possui regiões compostas apenas por átomos de carbono e hidrogênio, por exemplo, as moléculas conhecidas como ácidos graxos, que vão possuir longas caudas de hidrocarbonetos ligados à porção não hidrocarbonada. Tá? Nós vamos ver uma figura mais à frente. Tanto o petróleo quanto o ácido graxo são insolúveis em água. Tá? Ambos são compostos hidrofóbicos. Hidrofobia. São insolúveis em água, pois a grande maioria das suas ligações são relativamente apolares entre carbono e hidrogênio. Outra característica é que o hidrocarboneto pode sofrer reação que libera uma quantidade relativamente grande de energia. Tá? A gasolina, que abastece o carro, é composta por hidrocarbonetos. E as caudas desses hidrocarbonetos de ácidos graxos atuam como combustível armazenado em embriões de plantas, em sementes e animais. Então, aqui nós vamos ver nessa figura 4.6 os hidrocarbonetos dos ácidos graxos. Então, isso aqui são gotículas de gordura, tá? Aqui nós temos um núcleo da célula, tá? E nessas gotículas de gordura, quando eu aumento, eu vou ver o quê? Eu vou ver essa molécula de ácido graxo, tá? Uma molécula de ácido é composta por uma pequena porção não hidrocarbonada, tá? Ligada a 3 caudas hidrocarbonadas. Essa porção não hidrocarbonada são ligadas a 3 caudas que contribuem para o caráter hidrofóbico dos ácidos graxos. Tá?